Olá, caros amigos do canal, sejam bem-vindos. Aqui Marcelo Balbuena, respondendo a uma pergunta do Salomão Mariano, que nos pergunta com quem eu aprendi o arniz de mano, essa arte filipina. Bem, eu comecei a praticar o arniz de mano no ano de 2005, precisamente no dia 25 de outubro de 2005, que eu guardo essa data porque é o aniversário do meu filho, que estava fazendo 5 anos na época. Então, desde esse dia, desde que eu comecei a praticar o arniz, né, nunca mais parei, porque encontrei no arniz assim uma arte muito prática, versátil, de fácil aprendizagem e muito eficiente, eficientíssima essa arte. Então eu aprendi o arniz com um grande amigo meu, com o Isaías Vieira dos Santos. O Isaías é um uruguaio, mas que mora há muitos anos aqui em Uruguaiana. E ele teve o privilégio de aprender o arniz diretamente de um mestre filipino em Montevideo, capital do Uruguai. O interessante é que normalmente, né, os alunos que procuram um mestre para aprender, né, pressionam muitas vezes, né. No caso dele, não. O mestre que escolheu ele viu nele uma pessoa, acho, preparada para isso e escolheu ele para ensinar. E então ele treinou isso na década de 90, início da década de 90, treinou alguns anos sob a tutela deste mestre filipino. Ele aprendeu um arniz de origem familiar. Era uma arte secreta da família Pressas, porque o mestre deste meu professor foi o senhor Leon Pressas, esse filipino que veio trabalhar no Uruguai e acabou ensinando então o Isaías. E após ter treinado alguns anos, na década de 90, seu Leon Pressas na época já estava com mais de 70 anos, já era um idoso, e acredito eu que ele queria transmitir o que ele aprendeu para alguém, já que ele nunca tinha tido aluno no Uruguai assim, né? Então ele escolheu o meu professor para ensinar a arte secreta de sua família, que era uma arte familiar. Então, após ele ter aprendido, ele veio para Uruguaiana. Ele já morava aqui, é que na época ele foi morar com alguns parentes, me parece, lá em Montevideo. E quando ele veio para cá, ele continuou praticando, né? E no ano de 2005, então, eu tive a oportunidade de começar a treinar também o arniz. O interessante é que na época, o Isaías ele praticava o Krav Maga, ele treinava diretamente com o mestre Kobe, e ele aprendia lá e não tinha ninguém para treinar, para aplicar o Krav Maga. Então eu comecei a treinar com ele. E aí eu vi os bastões, né? Ele tinha bastões e questionei, né? Sobre por que ele tinha os bastões, que tipo de arte ele praticava. Ele me disse que praticava o arniz, que é essa arte filipina. Então, quando eu soube que ele praticava arniz, as artes marciais filipinas, né, que é o próprio Kali, também é conhecido como Kali, como eskrima, o arniz, quando eu soube que ele praticava arniz, eu pedi para ele, pedi para que ele me ensinasse. E ele me aceitou, então, como aluno, como um amigo aluno, né? Eu era amigo dele. E aí eu comecei a praticar o arniz. Então, por que o mestre Leon Pressas... Então, porque ele pediu para meu professor para escolher as pessoas para quem fosse ensinar, porque o arniz poderia se dizer assim, uma arte muito perigosa, entendeu? Das mãos de pessoas mal intencionadas, porque é uma arte de fácil aprendizagem e muito eficiente. Nas mãos de quem pratica o arniz, qualquer coisa se transforma em arma, qualquer coisa. Eu já falei a respeito disso aqui no canal. Uma caneta, um celular, um boné, um pente, qualquer coisa se transforma em arma na mão de quem sabe, entendeu? Essa é uma arte então muito perigosa, é perigosa porque lida com lâminas também, ou facas, e então por isso você tem uma responsabilidade nesse sentido. Eu tenho responsabilidades até para ensinar, porque como eu disse anteriormente em outros vídeos, toda lâmina é assassina, toda lâmina tem sede de sangue e tem vida própria. Para quem pratica com lâminas, com facas, com facões, com adagas, sabe disso. Sabe do que eu estou falando. Que ela tem vida própria, a lâmina. Então por isso requer muita responsabilidade de quem pratica.
Então por isso que se tem também certa responsabilidade para quem você vai transmitir o arniz, né? Além de ser uma arte tradicional, uma arte familiar, que também se tem que ter respeito, né? Pela tradição que vem seguindo assim, né? Então por isso também eu tenho muito cuidado nesse sentido. Eu seleciono os alunos a quem eu vou ensinar o arniz. Bem, a didática do arniz assim é muito simples. Ele começa, todo praticante sempre começa praticando com os bastões. Começa praticando com um bastão, entendeu? E depois começa a praticar com 2 bastões. Posteriormente começa a trabalhar com facas também. Pode trabalhar com facões, com espadas. Então é uma arte muito versátil nesse sentido. Mas tudo começa com os bastões. Ali está todo, como eu te dizer, toda a fórmula, tá a essência do arniz, entendeu? A partir dali, se a pessoa tem a base, se tem estrutura, ela se desenvolve. Isso que eu acho fantástico no arniz. Porque no arniz não é uma arte pronta assim, ó. Entendeu? O arniz que eu aprendi, o arniz familiar, ele te dá condições de ir se desenvolvendo. Tu vai se desenvolvendo e vai vendo que vai se abrindo como se fosse um leque assim, ó. Se abre, e a pessoa mesmo vai se dando conta das possibilidades que tem de tanto usando os bastões, usando faca, usando qualquer arma e usando as mãos nuas também. Então isso aí que eu acho fantástico, é dar uma liberdade para o praticante de se desenvolver seu próprio estilo, entendeu? O trabalho de pernas também é muito eficiente, versátil, de grande mobilidade, tudo trabalhando dentro da triangulação. Então posteriormente eu vou fazer uns vídeos, tem alguns vídeos aqui que eu já fiz no canal referente ao arniz. Tudo é trabalhado dentro da triangulação, a movimentação, dentro do diamante que se chama. Entendeu? Ali isso é fantástico, essa movimentação é bárbara, entendeu? Para quem pratica, sabe que consegue se movimentar rapidamente e de uma maneira simples e prática. Não tem firula, é simples. Essas coisas de colocar coreografia, formas no cale, no arniz, isso aí é moderno, entendeu? Isso aí é para enfeitar, é para atrair alunos, enfeite, entendeu? Coreografia, entendeu? Isso aí não funciona, o que funciona é o prático, o direto, entendeu? O arniz ele é funcional por isso, porque ele é muito simples e prático, é direto, não tem firula, dá condições da pessoa se defender de uma maneira eficiente e com segurança, Então o objetivo de eu ter criado o Arniz de Mano Brasil, né, que é essa escola que a gente está desenvolvendo aos poucos, né, sabe que tudo é difícil depois dessa pandemia que houve, né, o objetivo é manter viva, né, esse legado, esses ensinamentos transmitidos pelo grande mestre Leon Pressa, né, esse mestre filipino que deixou essa riqueza, né, esse tesouro, eu penso e acredito que isso é um tesouro deixado para nós, para a humanidade, entendeu? Esse legado, né? E agora eu tenho essa responsabilidade de, também, como conhecedor, de poder transmitir também devidamente, né? Então é isso, pessoal. Então, esse é apenas uma introdução, né? Esse vídeo aqui são introduções para a gente abrir um pouco mais, né, o conhecimento com relação ao arniz, né? Esta arte marcial filipina, que é pouco conhecida, mas é de grande eficiência. Eu digo, não é muito conhecida aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, acho que na Europa, está bem desenvolvido essa arte. Mas esse estilo que nós estamos transmitindo é um estilo, como eu disse, tradicional. Ele não tem, como se diz, uma didática moderna, né? Ele é antigo. Eu ensino aquilo que eu aprendi, entendeu? Sem modificação nenhuma, é tradicional. Então é isso, então, espero ter respondido a sua pergunta, Salomão Mariano. E as pessoas que tiverem dúvidas também, quiserem fazer perguntas para nós, podem perguntar aqui, podem aproveitar esse vídeo e perguntar aqui nos comentários também. Pergunte, pessoal. Espero que vocês também perguntem, se tem alguma dúvida, pergunte diretamente. Então, agradeço por terem assistido mais um vídeo. Se não são inscritos, se inscrevam em nosso canal. Nos deixem um like, que é muito importante também, e compartilhem com seus amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.